Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para a nossa mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele nos concede a tecnologia e podemos chegar a teus amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, dos versos 6 ao verso de número 14. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao Senhor por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, esse privilégio que temos em meditar e ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se tem algo que nós devemos distinguir para a nossa caminhada, são duas palavras, causa e efeito. E muitas vezes isso é confundido, não só no nosso meio de trabalho, de estudo, mas também na questão, no entendimento espiritual. E nós então vamos adentrar acerca da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que sobretudo é uma carta que vem para sanar uma problemática em relação à conversão dos gentios, a necessidade ou não da circuncisão, e bem como também os exemplos, sobretudo de Pedro, em relação ao tratamento para com os gentios e muitas vezes a mudança de comportamento. O apóstolo Paulo agora, no verso número 6, no capítulo 3, adentra acerca do exemplo de Abraão. Ele se utiliza do pai da fé para então demonstrar que a fé ela sobressai no sentido da salvação. E isto não é anular a lei, mas sim também demonstrar que esta fé de Abraão é uma promessa de Deus para a conversão não só de judeus, mas também dos gentios. Assim nos diz o verso de número 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, isso foi colocado pelo próprio Deus. Percebe que o fato de Abraão ser o pai da fé não é mérito próprio. O próprio Abraão saiu de um contexto de idolatria e foi trazido por Deus. E esta fé no próprio Deus lhe foi imputada. E aqui no sentido para a justiça, é para justificação, para ser considerado justo diante do Senhor. No verso número 7, ele diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, e tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todas os povos. Aqui, então, ele argumenta para dizer que, na verdade, o povo eleito do Senhor, ele é levantado por Deus, não só para a salvação, mas para alcançar, por intermédio da pregação do Evangelho, fé salvadora no Messias, alcançar aqueles que de fato são povo de Deus. No verso 8 vai assim dizer: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ele aqui vai então dizer desta bênção de Abraão: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ora, o que então o texto está nos dizendo? Não que a lei seja má, não que a lei seja ruim,
mas a lei ela não é suficiente para a salvação, pois há necessidade de que aquele que observa a lei seja perfeitamente capaz de cumpri-la. E então aqui há uma necessidade de um redentor, daquele que substitui a nós. Verso 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Verso 13: Cristo nos ressuscitou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui ele não está fazendo uma anulação da lei. Ele não está diminuindo a importância da observância da lei, pois aqueles que foram regenerados, aqueles que foram resgatados por Cristo, eles justamente observam a lei para agradar ao Senhor. Mas a capacidade dessa observação, a capacidade deste cumprimento da lei, ela é, na verdade, o efeito da causa primária, que foi a redenção, este Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados irmãos, que sempre lembremos que o que nos salva, o que nos redime, é a fé salvadora em Jesus Cristo. E esta fé salvadora em Cristo, ela só é possível através da ação do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E não anulemos a lei, porque a lei ela nos faz então agradar ao Senhor. Que Deus assim os abençoe. Vamos orar encerrando esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos meditar na tua palavra e podemos ver a maravilha do teu evangelho, que tem alcançado, Senhor, aqueles que tu de antemão escolheu. Obrigado, Pai, por tão sublime dádiva, tão sublime graça. Não merecemos, Senhor, mas o Senhor ainda assim nos resgatou, nos purificou de toda injustiça. Por amor de Cristo, nós assim agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.